Alô Brasil, começa mais um episódio do podcast Síntese, um resumão de acontecimentos e fatos relevantes da semana. Notícias, entrevistas e muito mais estão no contexto do podcast. Conteúdo e apresentação, Evandro Nogueira. Efeitos e edição, Matheus Rodrigues. Vamos aos principais destaques da semana. Governo federal lança pacote de reformas e Congresso começa a analisar esta semana. Acompanhe a repercussão do pacote governamental. STF, decisão sobre segunda instância, favorece a soltura de Lula. Repercute no país a possível extinção de alguns municípios brasileiros. E mais, uma entrevista com o bregstar Falcão. Fala sério, com humor acima do astral. O podcast Síntese está só começando. Evandro Nogueira. O Supremo Tribunal Federal, ao proibir a prisão depois da condenação em segunda instância analisada, promoveu a liberação do ex-presidente Lula, acontecida na última sexta-feira, dia 8 do corrente. Lula foi liberto também por ter cumprido um sexto da pena, de acordo com o que estabelece o Código Penal. O assunto ganhou o mundo pela internet, face ao fenômeno político do ex-presidente Lula. Os desdobramentos do fato são impossíveis de se prever, mas a narrativa política e militância do PT modificarão o cenário do país. A caravana pelo Brasil certamente será uma locomotiva estratégica a ser adotada como opositor ao presidente Jair Bolsonaro. Isso significa dizer para alguns especialistas de que as eleições de 2022 estão sendo antecipadas em 3 anos. Aguardemos. O governo comemorou 300 dias à frente da administração, entregando ao Senado 3 propostas de emenda à Constituição. Reformas ligadas às áreas fiscal e do Pacto Federativo, que muda a distribuição de recursos entre União, Estados e municípios. O presidente Jair Bolsonaro foi pessoalmente ao Congresso na terça-feira, aguardando que as medidas sejam aprovadas até o meio do ano de 2020. O ministro da Economia, Paulo Guedes, expressou otimismo na aprovação das matérias ao justificar o funcionamento das propostas. Ele disse que pretende descentralizar recursos. Vamos ouvir, portanto, o ministro da Economia, Paulo Guedes. Sugeriram o fatiamento e o encaminhamento dessas reformas. Mas há uma lógica econômica por trás que é integradora de tudo isso. Então eu vou abordar a lógica integradora, que aí depois vocês podem perguntar detalhes em cada uma dessas dimensões. Então a primeira, como eu disse, é a criação desse marco jurídico, esse marco, na verdade, institucional. Existe um comitê histórico na estabilidade monetária brasileira, que é o Copom. Ele se reúne e ele diz se os juros vão subir, se os juros vão cair, para assegurar as metas de inflação. Nós estamos da mesma forma criando agora, é diferente porque não é um comitê executivo, ele não toma as decisões, mas o objetivo é justamente criar essa cultura de responsabilidade fiscal, porque a lei já existe. Então, se todos os governadores, todos os prefeitos, se a União, todos sabem que são monitorados a cada 3 meses e todo mundo sabe o que está acontecendo com cada um desses entes, se todos os estados tiverem dificuldade, como estão hoje, e todos os municípios, evidentemente está havendo algo errado. O que é? A concentração de recursos no governo federal. Estados e municípios estão quebrados, porque a ordem política fechada manteve a concentração de recursos e já temos 30 anos de democracia e não descentralizamos os recursos. Não descentralizamos os recursos, pelo menos não na intensidade desejada. É verdade que parte das políticas públicas já é atendida de forma descentralizada, quando você tem um SUS. Mas a formulação, a concentração de recursos, quem decide para onde vai, para onde não vai,
Era o governo federal ou, como diz numa imagem brilhante o nosso experiente Mansueto, o Brasil é gerido por um software. Então, um software que fica rodando, manda dinheiro para todo mundo, dá aumento para todo mundo, faz progressão automática de carreira, dá dinheiro para cada setor e tal. E no final, a classe política foi esvaziada de suas atribuições e responsabilidades. E fica a população na rua roncando. O ronco da rua é o seguinte: o que é que eles estão fazendo lá? O que estão fazendo? O que é que a classe política está fazendo? Porque ela tem que assumir a responsabilidade pelos orçamentos públicos. Alguém que é eleito governador é responsável pelas finanças desse estado. Quem é eleito prefeito é responsável pelas finanças daquele município. Agora, tem que ter os recursos e tem que ter a capacidade de execução. Daí a nossa ideia dos 3Ds, de descarimbar. Na verdade, eu usei a expressão desobrigar, desvincular e desindexar os gastos. Quebrar o software e atribuir essa responsabilidade à classe política. Esse era o projeto original. Evidentemente, conversando, nós não somos revolucionários. Os liberais nunca são revolucionários. Os liberais são evolucionistas. O Brasil não estaria pronto para desindexar, desvincular e desobrigar tudo de uma vez. Afinal de contas, há uma cultura política em funcionamento. Então, em conversa, justamente com todos esses atores, TCU, TCE, Ministro Supremo, governadores, nós estamos criando essa agenda de discussão, que é a agenda da transformação do Estado brasileiro. Então, esse primeiro capítulo é o capítulo exatamente que trata da criação desse fórum, que é esse Conselho Fiscal da República, para que haja esse exame, e ele tem inclusive as ferramentas para a correção dos desequilíbrios. Ele envolve União, estados e municípios, ou seja, ele é abrangente para todos os entes federativos. E a mudança proposta pelo governo federal, apresentada esta semana ao Congresso Nacional sobre a extinção de municípios, continua causando eco país afora. O burburinho maior é que prevê a extinção de municípios mais de 1.000. Cá para nós, tem prefeito já fazendo promessa, enquanto outros apavorados procuram outra freguesia. A indicação integra a proposta de emenda à Constituição do Pacto Federativo. O modelo valeria para municípios com menos de 5.000 habitantes e baixa arrecadação. Os municípios extintos seriam incorporados pelo município vizinho. Vai virar uma torre de Babel. Antes que a depressão chegue para alguns políticos, é bom esclarecer que na atual reforma não vai alterar o calendário político em 2020. Caso aprovada por deputados e senadores, a extinção dos municípios será feita a partir de 2026. Vamos ouvir algumas opiniões de deputados do estado do Ceará. Heitor Ferrer, do Solidariedade. A emancipação de distritos no Brasil, transformando esses distritos em municípios, encarece ainda mais a vida do contribuinte. Por quê? Porque você pega um distrito que não tem condição de se manter, já pertence a um município que também não tem condição de se manter, e a prova está aí, o governo federal levantando os dados. E aqui no Ceará, segundo as informações, 41 municípios deixariam de existir, tendo que se aglutinarem para formar municípios. E no Ceará, vocês devem lembrar bem, que eu fui o único deputado que votei contra a lei do então deputado Domingos Filho, que viabilizava a emancipação de distritos no Ceará sem a menor condição. Ainda bem que para esses distritos se emanciparem, teria que ser aprovada uma lei no Congresso Nacional, passando pela Câmara dos Deputados e Senado Federal, para dar condição dos municípios, através de plebiscito, emanciparem distritos a eles ligados. Então, essa história de distritos se emancipar tem uma equação que dói no bolso do contribuinte. Por quê? Porque nós vamos ter mais prefeitos, mais vereadores,
mais secretarias, mais nepotismo e mais desvio de dinheiro público. Por isso que eu votei contra aqui no Ceará, contra a lei que emancipava distritos. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, José Sarto, do PDT. É muito estranho, né? Acho que cabe uma reflexão mais profunda. Reformatar o Pacto Federativo com extinção de mais de 1.000 municípios, né? Isso será a proposta. 41 no Ceará. Final de ano, né? É uma proposta polêmica que certamente vai tomar muito tempo aí para ser discutida. A proposta inicial a gente não tem detalhes, é bom aprofundar, mas é estranho. Deputado do PT, Fernando Santana. Primeiro que eu acho que esse pacote tem tido um desencontro de informações, né? Nós precisamos nos aprofundar. Eu acho você extinguir municípios hoje que tem, vamos aqui, tem saúde, PSF, que tem educação, escolas, que tem estrada, que já tem um recurso, porque se você extinguir o município, o recurso dele vai para o município maior e ele vira distrito, né? Mas a capacidade dele é de município, a condição do povo lá é de município. Então acho um erro você extinguir. Eu não acho um erro você não criar novos, aí tudo bem, né? Para a gente talvez não criar uma nova despesa. Mas esse recurso ele vai permanecer no município. Então, extinguir eu não concordo. Mas há um desencontro. Porque ontem à noite eu li a matéria, né, que dava conta de extinguir mais de 1.000 municípios em todo o país. E no estado do Ceará chegava a mais de 40. Hoje pela manhã eu assisti uma entrevista do prefeito Nilson, que é o presidente da APRES, da Associação dos Prefeitos do Estado do Ceará, dando conta que a informação era equivocada. Que, vamos supor, se o pacote for aprovado, extinguiria no Ceará apenas um município, que era o município de Grangeiro, que tem menos de 5.000 habitantes. Falaram sobre a questão da arrecadação, que o município ia perder porque não arrecadava mais de 1%. O município de Salitre aqui arrecada muito mais. O município de Salitre paga uma folha e já tem a outra folha dentro, com dinheiro garantido para pagar. Então, é um município que tem uma arrecadação boa. O município de Jardim passa dos 20.000 habitantes. Como é que você vai extinguir um município desse? Para mim, é uma coisa absurda. Então, nós temos que entender. Eu também não quero fazer um pré-julgamento. Eu não me aprofundei. Estou indo a Brasília semana que vem. Mas estou aguardando também os deputados federais aqui que têm ligação com a gente para passar as informações, né, do que tem realmente nesse pacote. Dentro desse pacote eu vi outra situação denunciada pelo deputado Mauro Filho, né, que era extinguir, acabar o Fundeb até 2021. Então, assim, muito desencontro de informação. Como eu vi uma notícia também de retirada de 400 milhões do Sebrae, né, que o Sebrae é quem cuida, é quem estimula as micro e pequenas empresas. Então, assim, é um pacote que tem que ser, por nós, entendido, né? Claro que nós precisamos fazer um ajuste. É claro, Evandro, isso está no nosso dia a dia, é perceptível, até para as pessoas que não participam da política, para as pessoas que compram, para as pessoas que trabalham, para as pessoas que estão desempregadas, todo mundo percebe que tem que fazer um ajuste fiscal. Mas esse ajuste fiscal é uma coisa, um ajuste, um pacote de medidas de maldade é outra coisa. Eu não quero acreditar que venha por aí um pacote de maldade que nós não estamos percebendo e vão terminar aprovando contra a gente. Eu acho isso um absurdo. Eu espero que o presidente foi eleito, né, por uma parte da população, mas ele hoje é presidente de todos, né, e com muito zelo, com muito cuidado, ele tem que cuidar do dinheiro público e cuidar da vida das pessoas. Então eu não acredito, ou não quero acreditar, digo melhor, que venha por aí um pacote de maldades. O presidente da Associação dos Prefeitos do Ceará, a APRES, Nilson Diniz, se diz contrário à PEC pela extinção de municípios. A medida, na opinião dele, é cruel. Vamos ouvir, portanto, o presidente da APRES, Nilson Diniz. Bom, nesse aspecto aí, Evandro, nós tivemos aí por surpresa um projeto de lei, essa PEC, né? Projeto de emenda constitucional do governo que foi encaminhado para o Congresso, onde colocou como critério, né, para extinção de município, que o município tivesse menos do que 5.000 habitantes e que a receita do município fosse ele alcançasse pelo menos 10% de receita própria em relação à receita total. Bom, essa coisa eu acho que tem que ter uma contextualização maior, tá certo? Eu acho que, e até para as pessoas entenderem. Primeiro, a gente tem, a nível de Brasil, Evandro, mais de 1.254 municípios que
estão nessa situação. Só que esse critério de recursos, principalmente a questão de renda, é uma coisa que a gente tem que analisar e acho que não concorda com isso. Primeiro, veja o seguinte, no estado do Ceará, 96% dos municípios cearenses, olha o que eu estou dizendo, 96% dos municípios cearenses não atingem 10% de receita própria dados pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará, agora no mês de setembro, uma auditoria feita. E quando a gente vai para o Brasil, são 82% dos municípios brasileiros que não atingem 10% de arrecadação própria. Isso é em decorrência de quê? Essa falta de arrecadação. Precisamos entender que quando a gente faz uma reforma tributária, alguns tributos vão para a União, outros para o Estado e outros para os municípios. O que é que ficou para os municípios? PTU, ISS e TBI, praticamente são esses 3 impostos. Mas nos municípios é onde a gente arrecada o imposto de renda, é onde se arrecada o IPI, que é o imposto de produtos industrializados, o IOF, que é sobre operações financeiras, é onde se arrecada o ICMS. Só que esses 3 primeiros que eu falei e esse último agora são arrecadados pela União, mas todos os impostos são arrecadados no município. O problema é que a parte do filé dos impostos vão para a União e para o Estado. E fica apenas aqueles impostos menos importantes para os municípios. E aí depois diz, olha, o município não tem condições de arrecadar nem 10%. Ora, se você pega a parte boa e já confisca na fonte, então essa discussão, a gente precisa fazer uma discussão maior. Na realidade, nós vivemos aí um pacto federativo extremamente perverso, uma concentração brutal de receita pela União. A União, que depois da Constituição de 88, iniciou uma mudança na relação de fazer novos impostos. E sabe-se que para fazer o FPE e o FPM, que são os fundos de participação do Estado e do município, o que mais contribui são os impostos. É o imposto de renda e o IPI. Então, o governo federal, depois sabedor disso, começou a criar uma coisa chamada contribuição social, que nessa contribuição social, como nela não está escrito imposto, esse recurso das contribuições não são distribuídos com estados e municípios. Então, nós temos uma discussão muito grande para fazer sobre isso aí. Nós somos terminantemente contra essa proposta dessa forma que foi colocada, colocando como os municípios como sendo os responsáveis por essa situação. A gente vê uma concentração brutal de renda na União e a gente precisa entender, Wanda, qual é o papel que cada um deve exercer. Qual é o papel? Ao invés de ontem, esses dias agora, nós olhamos a manchete, 400 bilhões para distribuir com estados e municípios. Não vamos falar em dinheiro, vamos falar em obrigações. Quais são os projetos que nós temos, quais são as políticas públicas que nós somos responsáveis. Qual é o papel do município? Quem é que pode executar melhor a política lá na ponta? Porque, na realidade, tudo isso que está aí, o único ente que realmente existe real é o município. Então, a gente sabe que no município é onde as execuções são mais eficientes. Então, colocar o município aí à frente, colocar o papel do município, que esse é o papel de um novo pacto federativo, e a partir das definições de responsabilidade é que a gente deve falar sobre a distribuição de recursos. Então, eu vejo que esse pacto ele começa errado, mostrando isso aí, porque se hoje a gente pensar dessa maneira, com relação à questão financeira, estados como Rio de Janeiro, estados como Rio Grande do Sul, Minas Gerais, que não tem dinheiro nem para pagar folha, esses estados deveriam também ser extintos. Então, a gente precisa repensar uma maneira correta de fazer uma responsabilização em cada setor, fazer qual é o papel que nós queremos fazer, e a gente tem certeza que é no município onde se pode fazer ainda a execução dessas políticas com a melhor eficiência para o poder público. Então, nós vamos aí discutir profundamente esse assunto realmente é palpitante para todos nós que estamos no municipalismo, e a gente vai fazer. Aqui no Ceará, apenas um município poderia entrar nesse critério, que é o critério dessa questão da população, que é o município de Grangeiro. Mas, mesmo assim, nós vamos fazer uma discussão ampla, e eu quero dizer que o Estado do Ceará
lá atrás, depois da Constituição, fez o seu dever de casa, não criou muitos municípios, da Constituição para cá, apenas 6 municípios foram criados, e a gente tem certeza que isso se deve muito aos nossos governadores, principalmente aí na época do Tasso Gereissati e outros governadores que fizeram um bloqueio para que esse crescimento e essa emancipação de municípios de forma desenfreada pudesse acontecer. Então o Estado do Ceará faz o dever de casa, faz o seu trabalho, quer participar, quer entender, quer a responsabilização de cada um e, acima de tudo, quer fazer um novo pacto, colocando para cada um qual é a sua responsabilidade. Não falar sobre recursos, mas falar sobre a responsabilidade de cada ente para que a gente possa, a partir daí, cobrar e que essas coisas possam entregar à população o serviço que ela tanto espera. Olha, gente irreverente, bem-humorado, o Brega Star Falcão está sempre na ordem do dia como artista nacional e como gente. O cearense multimídia não deixa que a fama de corrente e contrapeso possam quebrar o conceito da alegria e molecagem do lugar comum. Solícito com todos, Falcão abriu um espaço na sua agenda complexa de novidades para atender o podcast Síntese. Hoje você é conhecido, Falcão, não apenas como cantor-compositor, mas também como um ator. Você quer chegar a Hollywood ou apenas aumentar o número de fãs mundo afora? Meu amigo Evandro, na verdade, a minha meta é conquistar o Oscar, né? Aquele que os americanos chamam de Oscar. Que eu já me considero assim um Roberto De Niro cearense. Eu sou realmente o cara indo e voltando em matéria cinematográfica. Mas tudo é brincadeira. Na verdade, rapaz, eu nem me considero ator. Aliás, eu sou o que eu poderia chamar de ator espontâneo, né? Eu nunca estudei teatro, nem cinema, nenhuma tecnologia representativa disso aí, mas a culpa são dos diretores, né? Principalmente de Halder Gomes e Rosenberg Careri. Rosenberg foi o primeiro que me chamou para um filme aí lá no começo dos anos 90, depois Halder acreditou e vive me chamando, e aí outros diretores do eixo Rio-São Paulo também já me chamaram, de forma que eu estou me desenvolvendo nessa técnica aí de ser ator, mas com muita consciência que eu não sou esses balai todos, eu sou um ator ali mediano. Mas vamos lá, vamos ver se a gente ganha esse Oscar. A irreverência é marca registrada sua, Falcão. E de que forma a mesma ajuda a humanizar o Falcão, consolidando o tipo querido por todos? É verdade, pelo menos eu nunca vi ninguém falando mal de mim, não, nem das minhas músicas, mas pela frente, pelo menos. Mas todo mundo, é claro que tem alguém que deve ter uma opinião diversa, mas a maioria realmente gosta muito da minha pessoa, sou muito agradecido. Mas acho que não é nem só por causa da irreverência, não, da alegria, não, é por causa da verdade, né? Eu sou um cara que não tento enrolar ninguém, não estou querendo me passar por outro, eu sou isso mesmo, eu falo a verdade, falo as coisas que o povo na rua gosta de ouvir, principalmente o povo cearense, que é muito moleque, é muito sacana, de forma que eu sou esse cabo irreverente. Desde menino gostei muito de piada, de xiste, de fuleiragem, como diz o cearense, né? De forma que eu acho que isso aí é que atrai o povo gosta disso. E, além do mais, eu procuro, como eu sou um pouquinho letrado, gosto de ler, gosto de estudar todo mundo, procuro passar essas coisas todas para o povo, uma espécie de ensinamento, né? Digamos que eu faço um trabalho assim meio pedagógico, ensino assim umas coisas, dou umas pitadas políticas e sociais pelo meio daquilo tudo que eu faço. Eu acho que o povo está precisando disso, além de precisando rir e se abrir e frescar pelo mundo afora. O politicamente correto é ser de esquerda ou de direita. Falcão, você sempre está posicionado usando 2 sapatos de cores diferentes. Se você vê o pé esquerdo é branco, ou verde, ou azul, ou qualquer outra cor, e o outro é de uma outra cor efetivamente. Qual é a avaliação? Como é que você se posiciona diante dessa comparação com os sapatos que você usa? Evandro, rapaz, politicamente falando, eu não gosto muito de me posicionar, não. Embora se o sujeito fizer um analisamento na minha vida pregressa, vai ver que eu sou um cara muito mais de esquerda do que de centro ou de direita, né? Mesmo porque no quesito política,
existe a história da paixão. Você não pode meter a paixão no meio dessas coisas. Você tem, para falar de política, você tem que pensar 2, 3, 4, 5 vezes para poder ter uma opinião abalizada sobre o negócio, o que é muito difícil, porque a maioria das pessoas, principalmente hoje em dia, no Brasil e no mundo todo, levam muito para o lado da rixa pessoal, da picuinha, da disputa. É como se fosse, no Brasil, a eleição, por exemplo, é como se fosse um campeonato de futebol. Tem gente que vota e que se envolve com as maiores fuleiragens do mundo, como se estivesse torcendo por um time, embora sabendo que o cabo é fuleiragem. Então, eu digo o seguinte, eu sou um cabo assim que procuro ser cristão. Não cristão no sentido de ir à igreja, de ser religioso, mas cristão no sentido de seguir o que falou o J. Cristo, né? Que querer o bem de todo mundo, querer o bem de toda a humanidade, do próximo principalmente, mais do que a nossa. E que a maioria dos políticos, principalmente da direita, não pensa assim, né? Então, eu me posiciono assim, um cabo que sou altamente crítico e político, mas não gosto muito de me envolver em picuinha por causa das paixões. O Brasil tem futuro ou o cenário é ainda cinzento, na sua opinião, Falcão? Rapaz, eu sou um cabo que tenho 62 anos de idade, desde menino ouço falar que o Brasil é o país do futuro. E esse futuro não chega nunca, pô, é um negócio difícil. Mas não chega por quê? Porque, infelizmente, a gente tem uma classe dominante de minoria, e assim, no total da população, que é quem domina tudo, é quem sabe, é quem deixa o povo na ignorância, por exemplo. Aliás, falar em ignorância é isso aí. Esse é o fator principal do Brasil. Eu não falo ignorância, não é a falta de educação. No dia que o povo brasileiro for educado convenientemente, aí sim, a gente acaba todos os problemas. Porque o sujeito, para se ter educação, não é só educação formal, de a escola aprender a ler, não. É educação ética, educação política, educação civil. Essa educação que, quando se vê diante de uma urna para votar, a gente vota naquele mesmo cara que só quer lascar a gente. Aí não tem condição. E por que a gente só vota nesse mesmo cara? Porque a gente não é educado politicamente, porque eles não querem nos educar. E a gente também não faz esforço, não tem esse esclarecimento. Então, é isso que eu digo. No dia que o Brasil for educado, mas é uma educação mesmo séria. Começar a formar logo professores bons e que esse professor tenha valor. Você sabia, por exemplo, que no Japão, a única pessoa que não precisa se curvar diante do imperador é o professor? Por quê? Porque eles dão valor à educação, e por isso mesmo o Japão é uma das grandes potências. Então é isso aí que está faltando para o Brasil, educação. E aí o futuro vai chegar bem ligeirinho, não tem a menor dúvida. O que é que você tem de novo para o Multimídia Falcão? Quais são as novidades que estão por vir? E, antes de mais nada, muito obrigado pela entrevista, Falcão. Bom, eu continuo aí nessa carreira medonha aí de ator, compositor e escritor. Agora, recentemente lancei um cordel, rapaz. Aconteceu em Fortaleza esses dias, a quarta-feira do Cordel Brasileiro, eu lancei lá o cordel chamado O Encontro do Falcão com E.T. Corno. Procura esse cordel que vocês vão ver que coisa linda. E continuo fazendo televisão agora. Esses dias vamos começar a gravar mais uma temporada de Os Rones, um seriado lá do Multishow. Até janeiro devo estar gravando isso aí. Tem outros projetos aí em televisão, tem dois filmes para ser lançados aí, um filme chamado Cabras da Peste, do diretor Vitor Brant, muito bom esse filme. E estamos seguindo, fazendo música, muitos projetos aí. E inclusive queria dizer para os ouvintes do podcast Síntese, meu amigo Evandro Nogueira, que eu também vou lançar um podcast agora, daqui a pouco vocês vão, aguarda aí o podcast do Falcão, onde eu vou falar tudo quanto é assunto, porque a gente tem que estar em tudo quanto é mídia, né? Eu tenho várias intervenções na internet, em YouTube, em Instagram, em Facebook, e agora também vou fazer um podcast. E vou deixando aqui meu abraço fraterno aqui para o meu amigo Evandro Nogueira, para todo mundo que escuta esse podcast Síntese, e todos os cearenses, voltando atrás algumas palavras que eu disse aí agora há pouco, nessa mesma nossa conversa aqui, vamos lutar para que o Brasil saia do buraco que nós estamos. E cada vez o futuro se aproxima e cada vez a gente cresce para baixo a moda rabo de cavalo. Obrigado a todos, meu amigo. Abração, Evandro. Já
Acabou? Como assim? É milagre? Não, é simplesmente o fim de mais um resumão da síntese para você, meu amigo, minha amiga, em qualquer parte do Brasil, em qualquer parte do mundo, ouvindo-nos neste momento. A todos vocês, muito obrigado pela honrosa audiência e voltaremos na próxima semana com mais um capítulo, mais um episódio.